Meus amores, hoje nós vamos fazer dois pães, tá? Eu vou colocar, vou obviamente editá-los e colocar separadamente. Isso aqui é um caldo de galinha, como eu faço tradicionalmente. Uso as asinhas, as partes que tem mais ossos, e quando eu desosso o frango, eu guardo os ossos para fazer o meu caldo. Vocês sabem que eu não uso caldo pronto. Conselho vocês também não usarem. Façam o próprio caldo. E esse caldo aqui, eu vou usar uma parte dele. Ele foi feito com curry. Tem bastante curry nele. E eu vou fazer um pão usando uma parte desse caldo. Então, vai ser um pão com caldo de galinha natural. Um pão caipira. E nós vamos fazer juntos agora, tá bom? Você tá vendo que ele já tem bastante gordura, né? Que é a gordura do frango, não coloquei nada. Colágeno. E eu vou deixar esse aqui, não vou colocar, vou ver se eu não coloco azeite, como eu sempre coloco no pão. E esse aqui vai ser o nosso pão caipira, tá bom? Vamos começar. Então vamos lá com o nosso pão caipira. Eu sou caipira, eu sou mineira e eu sou caipira de Minas e vou mostrar pra vocês aqui como é que vai ser. Vai ser tudo aqui mesmo, tá, gente? Sem muitos, tudo na direta, ó. Eu tô 70, então tá, 270, ok. Como caldo, tô ok. Deixa eu só dar uma olhada aqui, 270, sim. Vou colocar mais uma gota. Então, meus amores, vamos lá. Vamos lá. Eu não posso explicar para vocês o cheiro maravilhoso que está isso. Esse aqui eu não vou bater com a batedeira, vou fazer simples mesmo, sem sova, tranquilo para vocês não terem nenhum tipo de problema, ok? Então, se vocês não forem usar um caldo como o meu, um caldo maravilhoso feito com uma galinha caipira, com os ossos e com as partes mais magrinhas, vocês podem usar normal a água, a mesma quantidade que vai estar aqui na receita. Que são 370 gramas de água por 500 gramas de farinha. Como vocês podem ver, a massa está um pouquinho mais seca do que a massa que eu faço habitualmente. Mas agora eu vou deixar ela descansando e ela vai fazer toda... Eu já misturei bem, tá? Mas não mexi nela ainda, só deixar agora descansar por 40 minutos, deixar ela fazer a primeira levitação, primeira fermentação e voltamos. Essa flor pra vocês, viu? Ó. Aqui está o nosso caipirinha. Ah, que linda. Vou colocar o sal nele também. Coloquei 9 gramas. Deixa eu botar um pouquinho mais. O branco mesmo. Vamos lá. Vai ficar aqui um tempo. E il pane fatto con il brodo di pollo. Meraviglioso.
Guardate che meraviglia. Avete visto come stava prima? Vedi, bisogna avere pazienza. Vi ricordate che l'impasto era molto asciutto prima? Vedi come si è già lasciato andare? Con la lievitazione. Come adesso è sera, li lascerò in temperatura controllata fino a domani e lo preparerò domani. Questo qua lo farò ripieno con il pollo e alcune salse, salsa barbecue, una salsa formaggio e l'aglio. È una meraviglia, vedrete. Ci vediamo nella prossima piega. Então vamos fazer um repasso enquanto eu faço mais uma dobra. Foi feito, eu comprei um frango caipira, peguei as partes mais magras e fiz um caldo delicioso. Desse caldo eu usei para fazer uma parte dele, eu usei para fazer o pão. Então, quer dizer, um pão com colágeno, um pão já com sabor incrível. Além disso, eu peguei, tirei a carne que tinha nesses pedaços pequenos, menores, mas sem carne, né, quase, e recheei, vou colocar no recheio. O que é legal que você vai usar o frango, para uma outra coisa ainda vai ter o pão, tá? É uma coisa maravilhosa que você vai super aproveitar. E o que pão? Um grande pão. Gente, esse pão foi feito para eventos em Milão que vocês não têm noção. Só foi feito para uma festa de Dolce & Gabbana, de outros lugares no castelo. As pessoas ficam fascinadas pelo pão, porque ele é um pão diferente de tudo que tem por aí. O fato que ele seja feito por um frango, com caldo de frango, que lá a gente chama, né, que é caipira, um frango caipira, deixa ele assim muito muito especial. E o recheio dele é muito especial. Vocês ficam aqui que a gente vai fazer o recheio juntos. O recheio é incrível. E olha essas bolhas, que coisa maravilhosa. E você só seguir o passo a passo, é muito simples. E dentro do ZPG a gente tem eu tenho a apresentação que eu faço desse pão para os meus clientes, que geralmente são clientes de alto nível ou clientes especiais, tá? E é assim, fato que sempre vão pedir. Você pode ter certeza disso, que não vai, você vai sempre ter clientela para esse tipo de pão. E você faz na sua casa também, maravilhoso, sua família vai amar. Agora vamos falar de princípios que você vai levar, aprende aqui, leva para o resto da sua vida, para a vida particular, para os negócios e para tudo. Fazer as coisas para servir da forma melhor o próximo. Pode ser sua família, pode ser o seu cliente. Quando você faz um pão desse, que aproximadamente, depois eu vou colocar na descrição, tá com 20 horas, quase 24 horas de fermentação, quando a pessoa come, saboreia um pão assim, a pessoa se sente no céu. É maravilhoso, e depois ela se sente bem. Esse é além de sentir pelo sabor, tem aquela coisa que você depois a pessoa se sente bem. E isso não tem preço, porque é um valor incrível. Por que eu vendo bem todos os pães e as minhas alunas também vendem muito bem os pães para eventos? Porque eles têm uma pegada diferente, têm uma história diferente. E essa história é contada através daquilo que a gente faz no dia a dia. Excelência. Cuidado com os ingredientes, com o tempo, respeitar cada coisa. E é isso que eu quero que vocês entendam, que é um princípio que você vai levar para todas as áreas do business da sua vida. Não é só no pão, não é só na kombucha, não é só no fermentado. É uma coisa que você leva para a vida, para todas as áreas do seu negócio. E isso que acontece aqui, acontece em outros lugares. Eu fiquei surpreendida de como eu vendi esse pão. E como hoje eu não faço mais, porque eu não tenho tempo, mas eu tenho alunas minhas, que uma inclusive é sócia, parceira, que ela faz, eu passei os meus clientes para ela, e depois essas coisas eu explico para vocês dentro do curso, tá? Dentro do ZTPG.
Mas é uma forma de você ter. Não você vai fazer só pão para o restaurante XYZ. Você vai fazer também o pão para o evento especial. E aí você vai aprender como apresentar isso, como precificar, como atrair o cliente certo. Eu vendo esse pão para pessoas que fazem banquete. Você tá entendendo? Então, esse mesmo que às vezes que eu vendi pro Dolce Gabbana, seja kombucha, seja esse pão, seja tapioca, é, eu vendo através de um meu cliente que é um proprietário de catering, ok? Então, é uma coisa é uma construção. Isso vocês aprendem aos poucos, é uma coisa que vocês aprendem que dura pro resto da vida, mas que eu quero que vocês entendam que tudo está no básico, no fazer bem feito, no fazer com amor, no fazer com dedicação. Peguem isso e levem para a vida, que nunca vocês vão errar. Mas, Amy, o que é o ZPG? Márcia, o que é o ZPG? O ZPG é uma mentoria, é um método, onde você aprende do zero ao pão gourmet para trabalhar nessa área gastronômica. Ah, você vai aprender só a fazer pão? Você vai ter que fazer pão? Não, você pode querer empreender nessa área, aprender a fazer os pães, vai treinar alguém para fazer os pães e pegar todo o método que já funciona, já foi mais do que validado e usar. O que eu ensino? Eu ensino você a fazer, a empreender do zero. E aqui sim, você pode começar do zero e chegar o primeiro plano é o 100K, o 100 mil de faturado. Para que isso? Tem aquelas pessoas que falam assim, eu não sei fazer, eu não tenho uma habilidade. É a minha forma, porque meus métodos são híbridos, que é uma forma de te ajudar não só a vender as coisas, mas ou a só ensinar os outros, mas a fazer e depois ensinar. Então, é um método assim que vai do zero até levar você a empreender a grande escala. E é muito interessante. Você entra no grupo, eu vou deixar aqui o QR Code, entra no grupo e lá tem mais informações. Quando eu abrir alguma vaga, vocês já vão estar lá preparados para poder fazer a aplicação, tá?